De volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso desta semana, com a psicóloga clínica Kátia Bial, que participou de um grande congresso, né, internacional da terapia cognitivo-comportamental em Lima, no Peru, e veio trazer para a gente as novidades, né, dessa abordagem da psicologia. E agora nós estamos falando de um assunto que foi muito discutido no congresso, né, Kátia? Os transtornos alimentares. E você estava explicando a diferença entre a anorexia e bulimia. Eu te cortei para a gente encerrar o segundo bloco, voltar para o terceiro. Pode encerrar, pode concluir. O que mais que apresenta diferença? É só uma diferença que eu queria colocar, que assim, na anorexia, ela é mais visível de identificar porque a pessoa tem o baixo peso, né? Ela tem toda uma série de características, né? Baixo peso, aquela aparência muito caquética mesmo. Pode falar, cadavérica. Cabelo quebradiço, desenvolve lanugo, tem pressão baixa, desenvolve uma série de outros problemas físicos, né? Dor de estômago, enfim, várias situações que são mais visíveis, né? São mais fáceis, vamos dizer assim, de identificar. Enquanto na bulimia, não. A bulimia, a pessoa ela mantém o peso normal dela, ela consegue manter o peso normal. Às vezes até ela é um pouco acima do peso, né? O que acontece são os episódios, né, de comer demais e aí vem a culpa. Ao contrário da anorexia, né, que a gente percebe muito claramente ali os sinais, né? A pessoa tem uma recusa muito grande, assim, de manter no nível de peso que seria considerado normal, né, no IMC aí de 18,5 a 24,5. Ela tem o IMC de 18,5, 17, 16, de massa né? corporal. Exatamente, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então é muito mais fácil de identificar, das pessoas de uma maneira em geral identificarem, por conta desses sinais mais visíveis. E por isso que eu fiz questão, inclusive, de usar a palavra cadavérico. Por quê? Porque a pessoa que está com o transtorno, como a gente viu, ela tem uma distorção completa, né? Muito Uma grande. interpretação completamente distorcida da realidade. Mas o seu familiar, o seu colega de profissão, né? O seu melhor amigo, ou seja, alguém que se preocupa verdadeiramente com você, então isso realmente está me parecendo cadavérico, né? Porque é uma palavra, pode parecer pesado, mas pelo menos ela é bem didática. Né? Mas é difícil, Leonardo, sabe por quê? As anoréxicas ou anoréticas, né, existem os dois termos aí, elas não acreditam que isso seja um problema. Para elas isso é um estilo de vida, ser magra. Aí a mídia ainda contribui pesadamente com isso? Exatamente, assim, as modelos, né, todo mundo sabe que elas se alimentam muito pouco, né, tem vários filmes, aí tem até um filme que eu gostaria até de deixar. Sim, pode falar. Ele é difícil de achar, Maus Hábitos, mas acho que deve encontrar em alguma locadora, alguma coisa assim. Eu comprei até porque ele foi, a anorexia foi o meu assunto, o meu tema escolhido para falar na especialização, foi o tema de final de curso, né, do meu artigo. Então, por isso que eu fui procurar e tal, e acabei achando. Mas outros filmes também, né, O Diabo Veste Prada, vários filmes enfatizam muito, né, que as modelos têm que ser magras e tal. Então, a indústria, a mídia contribui muito para isso. Mas é exatamente essa questão, é um estilo de vida. Mas ser magro é uma coisa, agora ter obsessão pela magreza aí começa a pesar dentro do território do transtorno. Sim, né? Exatamente. Agora, você falou assim sobre a aparência, né? E eu terminei o segundo bloco, quando eu te interrompi para a gente fechar, falando sobre a possibilidade de muitos pais nem saberem, por exemplo, no caso da bulimia, que seus filhos ou suas filhas estão escondidos dentro das suítes, dentro dos quartos, dos banheiros dos quartos, né? Provocando o vômito e tudo, né? Aí chega lá no seu consultório depois que a coisa já está muito mais séria. Sim, chega lá e tem essa narrativa, olha, eu faço isso tem 1 ano, 2 anos e ninguém sabia lá em casa. É bem isso mesmo, chega com essa narrativa mesmo de 1 ano e meio, 2 ou às vezes até mais, né? Sendo que 3 meses com isso acontecendo, isso já se configura como transtorno, né? A bulimia, por exemplo, se a pessoa usa métodos purgativos, vomita 2 vezes por semana e em 3 meses isso já vem acontecendo, isso já é um transtorno. Muitas vezes chega no consultório depois de 2, 3 anos e a família fala, nossa, mas como? Eu não sabia. E a pessoa só pede ajuda quando ela não está conseguindo suportar mais. E é isso que você falou. Tanto na anorexia quanto na bulimia, elas conseguem achar, eu volto a falar que eu falo elas porque acontece mais com mulher, mas com meninos também acontece. Okay. São utilizados inúmeros artifícios, né? Entra no banheiro, né? Liga o chuveiro, liga a torneira para simular que está tomando banho e tal, e vai e provoca vômito. Entre outras coisas, né? Tá na mesa com todo mundo, não quer, né? Vai
se alimentar como todo mundo, vai ficar chato, né? Não vou me servir. Então pega, finge que está com dor de cabeça, vai para o banheiro, não se alimenta, isso na anorexia. Na bulimia a mesma coisa, né? Às vezes ela consegue se controlar ali na frente da família, mas depois ela, sei lá, foi almoçar, viu um bombom, quer comer, então a ansiedade é tão grande. É uma ansiedade por outros fatores, inúmeras coisas que acontecem com a pessoa, e ela vê, né, no doce uma satisfação, como se aquilo fosse aplacar a ansiedade, né? E outras coisas que é muito comum acontecer é assim, as famílias, né, têm uma visão muito... famílias que são muito perfeccionistas, que gostam das coisas muito certinhas, elas levam os filhos a serem assim. Né? E aí voltando a falar de, eu não percebi. A probabilidade aumenta, né? Exatamente. Uma das coisas muito comuns de identificar é assim, o sinal de Russell, né? As pessoas quando provocam o vômito, elas fazem um esforço tão grande aqui que começa a desgastar essa região da mão. Os dentes também, né? As famílias podem começar a observar se está observando alguma coisa, alguma dificuldade com relação à alimentação no filho, começa a observar isso. Os dentes perdem o esmalte. Pessoas vivem com muitas cáries porque provocam muito vômito e o suco gástrico prejudica os dentes, né? As crianças quando chegarem em casa falando muito dos amiguinhos, assim, valorizando muito a aparência, fulana é magra, estava com um vestidinho bonito hoje, todos esses são sinais, claro, né? Não é um sinal isolado que eu já vou, meu filho está com um transtorno alimentar, mas começa a observar, né? Às vezes é mais interessante levar no psicólogo para um aconselhamento antes de começar a desenvolver um transtorno, porque quando a gente, tudo que você vê antes, né, é mais fácil você conseguir contornar do que quando a coisa já desandou. Prevenido que remediar. Exatamente. E se precisar também remediar no sentido de já colocar em tratamento, temos a Kátia. Como que te acha, Kátia, nos consultórios de Uberlândia? Meu consultório fica na Rua Bernardo Guimarães 589, no fundinho, ali atrás do Muscake. O telefone é 3229-2547 ou 3223-7347 e tem também o meu celular, 8403-7734 e por e-mail, katiabeal@gmail.com. Então, te achar me acha. Te acha, de um jeito ou de outro, me acha. E nas redes sociais também. Sim, só pode jogar no Kátia Beal no Facebook, né? E também acha na revista Fale Mais Sobre Isso, porque a Kátia escreve conosco, tem os seus contatos, né? Divulgados também na revista, assim como você que é profissional de saúde também pode fazer. Kátia, eu agradeço a sua participação. Eu fico muito grato por você trazer essas discussões, essas notícias também do Congresso, que está acontecendo no mundo, para os nossos telespectadores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela valiosa oportunidade, assim, foi muito bom estar aqui contigo e com os telespectadores e precisando, conte comigo Pode sempre. ter certeza que a gente te chama. Obrigada. Também agradeço a sua audiência, te convido a conhecer o nosso site, o falemaissobreisso.com.br e continuar nos assistindo. Sempre estamos trazendo aí assuntos, notícias, importantes discussões a respeito do universo da saúde. Muito obrigado e até a próxima semana. Um oferecimento R. Bertolini Marketing. Canal da Gente. A gente curte você.